De volta com o CBN Maceió para a gente falar um pouco sobre saúde, sobre bem-estar, sobre uma alimentação que nos dê um pouco mais de saúde, né? Uma alimentação mais saudável que nos que possa nos ajudar a ter uma vida um pouco mais tranquila, né? Até por conta de um estudo feito por pesquisadores da USP, a Universidade de São Paulo, e também a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, mostrando que mortes prematuras estão relacionadas ao consumo de alimentos ultraprocessados. São milhares de mortes no Brasil e a gente passa a conversar sobre o tema a partir de agora com o Dr. Sávio Cardoso, que é médico e atua na área de nutrologia e longevidade. Dr. Sávio, um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia a todos os nossos ouvintes nessa manhã de terça. Pois é, doutor Sávio, muita gente não acredita. Aliás, tem um ditado bastante popular que diz que muita gente morre pela boca. É verdade, doutor Sávio? O que a gente come, de fato, pode ter uma relação direta com a qualidade de vida que a gente tem, quem sabe até o se despedir prematuramente da vida? Pois é, Elias, essa história não vem de hoje, né? Se você for atrás das palavras do Hipócrates, né, que é o pai da medicina, muito antes de Cristo, ele já dizia que o alimento seja o nosso remédio e que o nosso remédio seja o nosso alimento. Então não é de hoje que a gente sabe a influência que a qualidade da nossa alimentação tem na manutenção da nossa saúde ou no baixar a guarda para o desenvolvimento de doenças. Saiu esse estudo, como bem você falou, mas já existem dezenas de outros estudos relacionando o padrão de alimentação com o desenvolvimento de doenças. Esse estudo recentemente publicado, e que foi bastante veiculado aí na mídia, foi um estudo que levantou dados de 2019, juntamente aí a USP, com a Universidade de Santiago, no Chile, e pesquisadores da Fiocruz. Eles levantaram dessa vez uma análise da alimentação, desse padrão de ultraprocessados, ou seja, onde tem muita intervenção do homem, onde a indústria utiliza muitos enriquecedores de sabores, flavorizantes, né, gorduras hidrogenadas, toda essa presença de alimentos inflamatórios para o nosso corpo, mas relacionada à mortalidade. Claro que não é uma mortalidade direta, mas é indiretamente, ou seja, a inclusão na rotina desse tipo de alimentos levando a doenças cardiovasculares, a sobrepeso e obesidade e até mesmo o desenvolvimento de câncer. E quando se levantou esse número de mortalidades e mortes indiretas pelo consumo em excesso desse tipo de produto, o número chega a assustar, passa dos 57 mil mortes ao ano, número que o próprio estudo relaciona com muito maior do que o número de homicídios que aconteceu em 2019 no nosso país. Então precisa sim, Elias, dessa conscientização, dessa melhor alimentação por parte da nossa população, dos nossos ouvintes, e a gente precisa entender que dos pilares para a vida saudável, que são alguns, como a gente já conversou várias vezes aqui na CBN Maceió, mas a alimentação, sem dúvida, é um dos principais, amigo. Doutor Sávio, isso pode nos ajudar a compreender o porquê dessa pandemia de diabéticos, o porquê de tantos hipertensos, de tantas pessoas com problemas cardiovasculares que chegam ao infarto ou até mesmo ao acidente vascular cerebral, doutor? Sem dúvida. Se nós formos analisar os últimos 10 anos, ou seja, a última década no Brasil, é muito comum observarmos um movimento maior da população, uma busca maior por exercícios físicos. Então as academias estão cada vez mais cheias, as praias mais cheias, as praças, os parques. Quando a gente analisa essas corridas de rua, esses movimentos, então a população tem até, Elias, isso é um ponto positivo, a população tem se movimentado mais, mas infelizmente ela tem comido de forma pior. Como você bem falou, os números das doenças só aumentam. Então a população se exercita mais, mas o número de doenças cardiovasculares, a mortalidade pelas doenças cardiovasculares só aumenta. E tem muita relação com comida, sim. A gente vive nesse mundo moderno, onde cada vez a gente tem menos tempo, se busca uma praticidade muito grande com a alimentação, e cada vez o alimento está mais colorido, ele está mais saboroso, mas ele está pobre em nutrientes. E além de faltar nutrientes ali, de vitaminas, de minerais, essa praticidade vem muito da mão da indústria alimentícia. E aí leva a gente para um lado que não é o lado da saúde.
quando a gente busca alimentos que não são saudáveis para a gente, que tem muita influência, né, dos industrializados. A gente já conversou também em outros momentos sobre a inflamação crônica do nosso corpo. O que seria isso? Seria a alteração de alguns marcadores crônicos do nosso corpo, alguns marcadores laboratoriais, que eles aumentados, sobretudo quando estão em conjunto, eles vão alterar o nosso ambiente. Imagina que nosso terreno biológico é como se ele ficasse mais suscetível para o desenvolvimento de doenças. Hoje se fala muito do consumo de certos alimentos na proteção ou até mesmo baixando a guarda para o desenvolvimento de câncer. A gente fica muito preocupado com a história da doença cardiovascular e tem que ficar preocupado porque os números são elevados, mas o câncer também é uma preocupação quando a gente pensa em alimentação. Então você está certo sim quando questiona que uma alimentação de pior qualidade, ela deve sim, até mesmo pelos estudos, e esse último estudo mostra isso, ela deve estar sim influenciando no aumento dos números de doença no nosso país, infelizmente. Agora, doutor Sávio Cardoso, um desafio muito grande, porque na busca de praticidade, principalmente no primeiro ano de vida, mães e pais têm buscado nos alimentos industriais a substituição ao leite materno. E essa primeira infância tem uma introdução de açúcar muito cedo na vida dessas crianças e que vai se perpetuar nas cantinas escolares nesses primeiros anos de vida, o que um pouco mais adiante vai ser entendido como algo natural, algo cultural, doutor. Sem dúvida, Elias. É bom lembrar que uma criança, a partir de 1 ano de idade, ela já está apta para consumir todo tipo de alimento. O grande problema, como você falou, é cultural. Se introduz o açúcar, o carboidrato refinado, e muitas vezes o industrializado, como um suquinho de caixinha, né, como uma papinha industrializada, né, daquelas de potinho que a gente encontra no supermercado, muitas vezes se introduz isso de forma muito cedo na vida da criança. E essa alimentação errada, industrializada e muito rica em carboidratos e açúcares, também ela é muito relacionada ao padrão da alimentação da própria família. É muito difícil a gente encontrar uma criança, seja uma criança mais nova ou uma criança um pouco mais velha, um adolescente, que tem um padrão saudável de alimentação sem que os pais comam bem. Então, todos os pais têm uma preocupação com a saúde do filho. Nenhum pai, óbvio, quer o filho doente, quer o filho com sobrepeso ou obesidade. Não quer o filho com diabetes. A diabetes infantil, além do sobrepeso e obesidade infantil, a diabetes infantil tem também tomado proporções muito elevadas no nosso país. E os pais não querem que isso aconteça com os filhos, mas eles também não sabem dar o exemplo ou não querem dar o exemplo. Muitas vezes os pais já comem errado porque tem um padrão de alimentação que aprenderam na casa dos seus pais. E isso é que precisa ser quebrado. Hoje, ali, existe muita informação. Hoje, se uma família parar para estudar um pouco mais sobre alimentação, entender um pouco mais sobre isso, existe uma conscientização por parte de todos os profissionais que trabalham com alimentação, seja um médico, seja um nutrólogo, seja um próprio nutricionista. Existe um conhecimento cada vez maior sobre o poder dos alimentos. Então, o ideal é que os pais e a própria família busquem uma alimentação melhor, mas não somente para a criança. A criança, o ideal é que ela coma a comida de casa, mas que a comida de casa ali seja, sim, uma comida que seja rica em nutrientes, uma comida saudável. Esse é um outro problema, desinformação, falta de educação. Eu sei que o Brasil ingressou aí com a nova rotulagem de alimentos, que para aqueles que dispõem de tempo e de interesse, ele pode identificar produtos que têm alto teor de açúcares adicionados, gorduras saturadas, sódio, enfim, mas há um desconhecimento geral sobre o porquê é que eu devo comer aquele alimento ou não, o que é que de fato aquele alimento me dá, e, claro, dos excessos que precisam ser corrigidos, doutor? Sem dúvida, há uma desinformação e ainda acho que existe uma pouca procura por alimentos mais saudáveis. Se coloca na cabeça, Elias, que alimento saudável é alimento caro. Claro que nós podemos hoje ir atrás de farinhas mais diferenciadas, como farinha de castanha de caju, farinha de amêndoa, mas o alimento saudável não precisa necessariamente passar por isso. Se nós formos ali às feiras, aos hortifrutis, nós vamos encontrar com facilidade legumes, frutas, verduras, hortaliças e as proteínas, as carnes, ovos, frango, peixe, tudo isso está disponível para a população. Não necessariamente a comida saudável precisa ser uma comida cara.
E a legislação brasileira, infelizmente, ela é muito permissiva com a rotulagem dos alimentos, né? Então, por exemplo, um pacote de biscoito recheado, ele pode conter lá na frente do biscoito que não contém gordura trans, mas a legislação permite que coloque isso se as informações nutricionais forem até, por exemplo, 30 gramas do produto. Então, existe ali sempre uma forma de burlar o sistema, de mostrar que está vendendo um produto saudável, quando na verdade esse produto não é saudável. E a nossa população não tem o costume de ler o rótulo atrás. Sabe aquelas informações nutricionais, os ingredientes dos produtos? Isso normalmente não se lê. Se compra o produto pela capa, né? Que existe ali na rotulagem da frente. E é ideal que a gente leia os ingredientes. E é importante que o nosso ouvinte entenda que os ingredientes, eles aparecem aqui no Brasil em ordem decrescente de presença no produto. Então, por exemplo, se você encontrar num biscoito, em qualquer outro produto, um açúcar como um dos primeiros ingredientes, significa que ele tem mais açúcar do que os demais ingredientes. Uma outra coisa é que a gente, além de evitar os industrializados, o ideal é que, em necessidade, comprando industrializados, que a gente compre aquele, Elias, que nos ingredientes eles constem o mínimo de ingredientes possível. Se eu tenho um produto com 3 ou 4 ingredientes e outro com 10, com certeza aquele com 10 é pior para a nossa saúde. Agora, doutor Sávio, eu falei aqui das cantinas escolares, queria abrir aqui um espaço para falar sobre como tem melhorado a alimentação nas escolas públicas, municipais e estaduais, principalmente com o ingresso do agricultor familiar nessa relação e na autonomia dos gestores escolares para a aquisição desses alimentos. Tem sido alimentos mais da agricultura familiar, tem sido alimentos menos processados ou minimamente processados, de modo que parece-me que a gente vai fazer um caminho bastante interessante. Os meninos e meninas submetidos à educação pública parece que estão melhores alimentados. Isso é muito importante, né, Elias? Porque muitas dessas crianças não têm uma alimentação saudável em casa, ou por uma condição de renda pequena, baixa, terminam não se alimentando muito bem. Então, além de buscar na escola o ensino que é de direito, é ideal que eles também sejam não só bem alimentados, mas estimulados nas suas escolas a terem uma alimentação mais saudável. O legal é que esse estímulo aí ao hortifruti nas escolas, a participação dos pequenos produtores, não só permaneça, mas o ideal é que a própria família seja chamada para dentro da escola para entender um pouco mais que tipo de alimento deveria ser ofertado em casa. Porque não adianta essa criança estar na escola fazendo alimentação melhor, mas ela passa também um grande tempo em casa. E em casa ela está comendo ali o danoninho, ela está comendo o todinho ou alguma outra coisa industrializada pela praticidade. E se a gente for ao pé da letra, esses produtos industrializados, eles terminam saindo mais caro do que um produto mais natural. Mas o que você vem falando é importante. Pela ausência das cantinas nas escolas públicas, as escolas estaduais, termina que existe um movimento mais saudável do que nas próprias escolas particulares. Hoje em dia, as escolas particulares trocaram aquelas antigas cantinas, né, que aquelas senhoras faziam na nossa época da escola, preparavam o lanche. Hoje são cantinas onde tem ali as marcas das lanchonetes que a gente encontra no shopping, porque isso é uma forma de vender um pouco mais, agradar um pouco mais a criançada, mas infelizmente a saúde vai ficando prejudicada. Agora, doutor Sávio, é claro que a gente busca essa diferenciação, mas tem um campeão aí, tem um campeão que é o refrigerante. Nós temos algum refrigerante que seja indicado? O que é que tem no refrigerante que seja, do ponto de vista nutricional, adequado, doutor? Excelente pergunta, Elias, porque do ponto de vista nutricional não tem nada que preste dentro do refrigerante. O refrigerante é uma água gaseificada, ou seja, uma água onde foi adicionada gás carbônico, normalmente muito rica em açúcar. Mesmo naquela versão zero, quando se tira o açúcar, se coloca um adoçante sabidamente não interessante para a nossa saúde. Existem ali flavorizantes, existem ali corantes muitas vezes, né? Por exemplo, o refrigerante de cola mais famoso no nosso país contém um corante chamado Caramelo 4, que é sabidamente cancerígeno, inclusive proibido em vários países mundo afora. Então o refrigerante deve ser evitado.
não se deve estimular nem para o adulto, muito menos para a criança, porque não é rico em nada do ponto de vista nutricional, por mais saboroso que seja. Agora, uma coisa muito importante, Elias, é a educação alimentar, né? Faz parte da família, deveria ao menos fazer parte, a orientação. Quando uma criança entende o porquê não tomar refrigerante, o porquê evitar o açúcar, o doce, que aquilo ali pode sim fazer parte da alimentação, mas deveria ser uma exceção, eventualmente numa festa, eventualmente no final de semana, mas não na rotina, talvez fique mais fácil. Associado, essa educação, associada a um exemplo de dentro de casa, é que eu acho que é a solução para que as nossas crianças e adolescentes, eles comam melhor. Doutor, de fato o refrigerante tem uma presença tão marcante que em determinadas situações dá uma ideia de que é um substituto da água, pelo menos do ponto de vista prático. Não deveria, aliás, deveria ter uma parte, um percentual do valor do refrigerante destinado às secretarias de saúde do país inteiro, de modo a fazer com que pudesse cobrir um pouco do mal à saúde que ele faz e que termina todos pagando, né? Uma pessoa que passou a vida inteira fumando vai ter problemas, uma pessoa que passou a vida inteira bebendo excessivamente terá problemas, uma pessoa que passa a vida inteira, ao invés de tomar água, tomando refrigerante, doutor, vai ter problemas, ou eu estou enganado? Com certeza, vai ter problemas, Elias. E o problema que a gente precisa entender é que a indústria alimentícia, assim como a indústria dos refrigerantes, ela não quer a saúde da população, ela quer vender os seus produtos. E muitas vezes até usam artifícios para isso, né? Teve uma época que no Brasil tentou-se usar esse mesmo refrigerante de cola que nós estávamos falando, fazendo uma propaganda que agora estava adoçado com estévia, que a gente sabe que é um adoçante natural, que é menos ruim em relação aos demais, mas não era porque esse refrigerante tinha estévia que ele passava a ser um bom produto, né? Existe uma outra água gaseificada que não deixa de ser um refrigerante, né, que a gente sabe que tem o símbolo da água, e aí muitas vezes as pessoas acham que por aquele nome, né, ter o símbolo da água, quimicamente falando, acham que é água e que não faz mal para a saúde, mas não deixa de ser um refrigerante apenas com menos corantes. Então a indústria quer vender e a gente precisa se blindar um pouco mais com isso. Como a gente vai se blindar? Com informação. Por isso que esse estudo é importante. Às vezes é preciso, Elias, a comunidade receber informações de um estudo impactante feito esse, realizado aí pela Fiocruz, a Universidade de Santiago e a USP, mostrando o número de mortes influenciados por uma alimentação ultraprocessada, inflamatória, para que a gente abra os nossos olhos e se preocupe um pouco mais com a nossa alimentação. Como eu disse, a alimentação é sem dúvida um dos pilares mais importantes para que a gente mantenha a saúde em dia e que a gente consiga envelhecer com qualidade, que deveria ser a busca por todos nós. Bem, doutor Sávio, super importante de que a escola comece a discutir um pouco, e nessas fases iniciais na vida das pessoas, uma discussão sobre a qualidade nutricional de cada um dos produtos que a gente tem mais perto de casa. Cada escola, naturalmente, na sua região, nós somos um país de uma diversidade muito grande, discutir aquilo que a gente encontra na feirinha, na esquina. Por que eu devo comer banana? Por que eu devo comer cenoura? O que dizer aí das frutas que nós temos aqui na nossa região? O que falar sobre uma comida que é feita todos os dias, ao invés da gente ter aquelas caixinhas que a gente abre, que tem validade até 2023, 2024, 2025, doutor? Talvez essa discussão, inclusive com escolas, principalmente as escolas públicas que têm espaço, mas eu acho que isso precisa ser uma regra, levando essas crianças no início da sua fase de estudos a uma pequena horta, a plantar, a colher. Quem sabe nessa relação a gente cria uma intimidade que se faz necessária, doutor. Sem dúvida, Elias. Eu vou usar um termo que anda muito em moda hoje no marketing digital, que é o collab, né? Ou seja, um conjunto, uma colaboração conjunta. Isso precisa existir entre a família e a escola. A gente tem que acabar com essa história de terceirizar a responsabilidade. Os pais não podem aguardar que a escola eduquem do ponto de vista da alimentação e a escola também não pode tirar a sua parcela de responsabilidade.
se não está vindo uma educação correta do ponto de vista familiar, que a escola assuma um pouco mais isso, que mostre não somente quais são os alimentos, mas que consiga colocar na cabeça das crianças o porquê de comer aquilo, do que evitar, né? Por exemplo, um próprio estudo feito esse pode ser muito bem passado de uma forma mais lúdica nas escolas, mostrando que um alimento saudável gera saúde e envelhecimento com qualidade, e um alimento industrializado, um alimento rico em açúcar, afasta da saúde. Eu espero de verdade que esse seja apenas mais um estudo, mas que surjam outros, e que a comunidade, de forma integrada, consiga ir mudando os seus conceitos, né? Porque se a população hoje ainda não é uma população que a gente pode considerar do ponto de vista da alimentação como saudável, que a gente utilize as nossas crianças para que as próximas gerações, essas sim, Elias, elas consigam transformar a alimentação numa fonte principal de nutrientes e que a gente não adoeça, como disse você no começo da conversa de hoje, né? Feito peixe, que a gente não morra feito peixe pela boca. Muito bem, Dr. Sávio Cardoso, mais uma vez a nossa gratidão pelas informações, pela colaboração aqui prestada, que as pessoas se interessem pelo tema agora. Dá tempo, né, doutor? Dá sim, nunca é tarde para começar, amigo. Agora é óbvio que a gente sempre sabe, quanto antes, melhor, né? Muito obrigado, doutor Sávio, ótimo dia. Eu que agradeço, um abraço a todos. Dr. Sávio Cardoso é médico e atua na área de nutrologia e longevidade.